importante, porque muitas vezes eu vejo gerentes de restaurante que acham que estão mandando bem, que estão fazendo a coisa certa, mas que estão se dedicando a coisas que não necessariamente são as coisas mais importantes às quais ele deveria se dedicar. Então, isso daqui, essas 6 competências que eu selecionei, são frutos de uma vida toda fazendo isso, ensinando isso e gerenciando operações gastronômicas baseado nessas 6 competências. Sem maiores delongas, vamos a elas. Primeira competência é pessoas, gerenciamento de pessoas. E talvez aqui é onde você, operador gastronômico, vai gastar a maior parte do seu tempo. Porque geralmente no restaurante você tem pessoal de serviço de cozinha, de administração, você tem, sei lá, 30, 40 pessoas que são pessoas que precisam ser gerenciadas. Então, elas precisam ser bem contratadas, você precisa aprender a fazer entrevistas, você precisa aprender a fazer avaliação recorrente e pontualmente dessas pessoas. Essas pessoas precisam de, que a gente chama de guidance, orientação. Elas precisam disso de uma maneira sistemática e o tempo todo, regularmente. Isso toma um tempo do operador de restaurante gigante. E se você não for bom aqui, você está perdido. Se você não for treinado nisso daqui, você está perdido, porque eu diria que essa aqui é a maior parte, a maior competência que você tem que ter na sua vida. Não adianta falar assim, não gosto de pessoas. Então, beleza, então sai do ramo. Isso não é para você, tá? Segunda... Pessoal, então, né, quem já trabalhou em restaurante sabe que lidar com pessoas no ramo de restaurante é muito difícil, né? A gente está falando com pessoas mais simples, que às vezes não têm uma escolaridade tão alta. Então, assim, é muito difícil lidar com pessoas no ramo de restaurante. Então, esse vídeo é muito legal, né? Até para você poder escolher corretamente essa pessoa que vai trabalhar com você. Eu acho que é importante vocês prestarem atenção nesse vídeo, que se você não tiver essa competência de escolher corretamente as pessoas que vão trabalhar com você, você vai sofrer muito. Eu vou dar ok agora aqui. Coisa, vendas. Oi, Eita. deixa eu te mostrar como eu criei o meu site profissional Começou usando o Wix. Vamos ver? Primeiro você entra em Wix. Como incrementar vendas? Você está perdido. Se você não for treinado nisso daqui, você está perdido, porque eu diria que essa aqui é a maior parte, a maior competência que você tem que ter na sua vida. Não adianta falar assim, não gosto de pessoas. Então, beleza, então sai do ramo. Isso não é para você, tá? Segunda coisa, vendas. Como incrementar vendas, como fazer um upsell no seu restaurante, como analisar relatórios de venda para ver o que está vendendo, o que tem que ser retirado do cardápio, o que tem que ser colocado no cardápio, é pensar o tempo todo em venda. 1/6 da sua cabeça tem que estar pensando nisso daqui. Lucros. Quando eu falo lucro, eu falo sobre controle, sobre custos, tudo isso eu chamo de lucro, mas é a mentalização que o operador de restaurante tem que ter com relação a essas oportunidades que ele tem todos os dias. A gente fala assim, custo é que nem unha, todo dia você tem que procurar cortar um pouquinho. Por quê? Porque se você não faz isso, eles vão crescendo, você sabe disso. Principalmente os custos fixos. Então, é buscar essas oportunidades o tempo todo. Você está olhando um demonstrativo de lucros e perdas do seu estabelecimento e falando assim, nossa, deixa eu ver que oportunidades que eu tenho aqui, mensalmente fazendo essa análise de otimização dos meus resultados. É pensar com cabeça de lucro, porque não adianta você vender muito se você não tiver resultado. É bobagem, é trabalhar de graça se você não tem resultado, tá? Então, se preocupar com isso é muito importante, é 1/6 do seu tempo que você tem que se dedicar a esse assunto. Produto. O que a gente fala? O que a gente quer dizer com produto em operações gastronômicas? Aquilo que você está servindo. O cara que é responsável, o gerente daquela operação, ele tem que ser o maior especialista em produto que tem na casa. Ele pode não saber cozinhar como sabe o cozinheiro, como sabe o chefe de cozinha, mas ele tem que ter uma ótima noção, uma perfeita noção, não diria nem ótima, mas uma noção perfeita de padrão. Se a coisa está no padrão, que foi definido pela gerência, pela diretoria, pelos donos da casa, por ele próprio gerente, ou se não está no padrão. Ele tem que conseguir olhar um prato na boqueta e falar assim, volta, porque isso está fora do padrão. Olha a foto aqui. Não é isso que a gente se comprometeu a servir pro nosso cliente.
Não necessariamente ele sabe fazer o caldo, sabe fazer a receita, mas ele sabe olhar se o produto está fora do padrão ou não está fora do padrão. É aqui que a gente ganha ou perde o jogo em qualquer operação gastronômica. Você vai no restaurante, um dia está de um jeito, no outro dia está de outro jeito, pode até não estar ruim, mas você perde a confiança. Você fala, nossa, cada dia de um jeito, perdeu a confiança. Padrão, tem que ser todo dia igual. Aquilo que você determinou na foto é o que tem que estar na boqueta. Zé Fini. Serviço é o outro, 1/6 da coisa. A gente, quando está no salão, a gente, quando é gerente de uma operação gastronômica e está no salão, a gente não está de brincadeira. A gente não está ali para ficar batendo papinho com o garçom. A gente não está ali para ficar batendo papinho com o cliente. Você fala assim, como assim? Não é para isso que a gente está ali? Fala, beleza, tá? Você condescendente aqui. Você está ali para ficar batendo papinho com o cliente? Sim. Só que você está ali muito mais, aquele papinho é só uma desculpa para você estar ali olhando o que está acontecendo, é vendo oportunidades de melhoria no serviço, é vendo, observando se os seus garçons estão atentos à mesa, se o seu maître está recebendo o cara lá na porta, se o cara está no meio que nem o maestro coordenando a equipe toda, você está medindo ali com cronômetro mesmo, com o seu relógio, 4 ou 5 mesas diferentes para ver se a entrada está demorando 7 minutos, que é o que você estabeleceu, se o prato principal está demorando 15 minutos para chegar na mesa, que é o que você estabeleceu, para fazer uma leitura da cara do cliente no seu salão, para falar assim, nossa, esse cara não está com uma cara legal, ele não está com um sorriso bacana, ele está com uma cara de 13 ali, olhando para todo mundo. Porra, é fácil de você detectar num salão um cliente que está preocupado com alguma coisa. A cara dele demonstra isso. Então, você quando chega no salão, é com propósito. E isso tem que estar muito claro para você. Vários operadores de restaurantes, gerentes de restaurantes que eu conheço, não chegam no salão com esse propósito. Isso é um erro. Você tem que saber o que você está fazendo ali. Você tem que ter uma meta para estar ali, no meio daquele salão, no meio da sua galera. Isso é serviço. E, finalmente, o outro 1/6 da sua cabeça, a gente está falando de ativos. Ativos, porque você, como gerente, como responsável por aquela operação, você é responsável por tudo. Você é responsável pela pintura, pela manutenção, pelas paredes, pelo jardim, pelas luzes, por trocar a lâmpada de LED por lâmpada, sei lá, fria, porque vai economizar tanto, pelo gelador, pela manutenção perfeita dos fogões, pelo gás que sai do fogão, que não pode ser amarelo, tem que ser aquela chama azulzinha, tem que ser alto, não tem que ser baixo. Cara, por tudo. Então, você tem que ter uma visão de dono de casa, mesmo que você não goste. Essa é a sua missão. Você tem que zelar pelo patrimônio da empresa. Aquilo é responsabilidade sua. E outra, quando a gente não faz isso, isso vai custar muito caro lá na frente. Todo mundo que eu estou conversando, né, atrás dessa câmera sabe disso. Você tem experiência nesse assunto. Você sabe que isso vai custar muito, muito caro para você depois, se você não prestar atenção nisso agora. Tá? Então, eu vejo como as 6 competências essenciais de um operador de gastronomia é o que o seu gerente devia estar fazendo. Essas 6 coisas. Aí, beleza, você está convencido disso. Estamos todos convencidos. Você falou, Marcelão, legal, pô, isso é muito bacana. Como é que você traz isso para o seu dia a dia? Como é que você traz isso na prática? Como é que você, dono de restaurante, fala para o seu gerente que ele tem que trazer isso para o dia a dia dele? Ele está convencido já disso daqui. Mas vamos virar a página e ver como é que a gente aplica isso no dia a dia. Aqui eu quero dividir com você um conceito que, se você ler o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, das pessoas bastante eficazes, enfim, é o livro do Stephen Covey. Eu aconselho seriamente você, seja operador de restaurante ou de qualquer empreendedor de qualquer negócio que seja, ou qualquer executivo, é um dos livros mais bacanas que você pode ler na sua vida, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. O hábito número 3, não vou falar dos 7 hábitos, todos eles são muito bacanas, mas aqui eu quero me referir ao hábito número 3, que é primeiro o mais importante. Esse é o título do hábito, primeiro o mais importante. Então, o conceito dele é muito interessante e muito simples. Ele fala o seguinte, ele chama de rocks, ele chama de pedras, né? Pedras grandes. Se você tem um copo aqui, supondo que isso aqui é um copo, tá? Então ele fala o seguinte, se você coloca, ele chama de pedras as questões grandes que você tem que colocar na sua agenda todas as semanas. Se você coloca essas questões grandes, primeiramente, as rocks, umas pedras grandes aqui, o que vai acontecer na sua agenda? Durante a semana vai caindo um monte de pedregulho, um monte de areinha, um monte de coisinha, vai escorrendo aqui no meio. E o que acontece? Elas vão se acomodando aqui, ó. Pum, 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 pum. Mas você agendou as coisas grandes. Essas coisas que são importantes aqui, ó,
você já agendou, você colocou já como parte da sua semana. Depois você deixa cair a areinha, deixa cair os pedregulhozinhos pequenininhos, porque eles vão se encaixar. De alguma maneira você vai dar conta deste recado, desde que você tenha colocado essas grandes rocks na sua agenda. E como que isso se traduz nisso que a gente acabou de falar com relação às competências e às prioridades de sua ou do seu, se você é dono do restaurante, do seu gerente, do operador do seu negócio? É quando a gente transforma essas competências em ação na nossa agenda. Então, por exemplo, se você sabe que, por exemplo, pessoas é uma prioridade que você tem que cuidar e que toma muito tempo, então você vai falar assim, beleza, então segunda-feira de manhã eu vou me dedicar a este assunto. Então você bota aqui, ó, segunda-feira de manhã. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Esses Com o comerciais Monday.com estão é atrapalhando, fácil, hein? legal e simples. Basta Pessoas. Aí você fala assim, bom, segunda-feira à tarde eu vou me dedicar a vendas. Isso aqui eu estou falando como exemplo, tá? Você pode escolher dois períodos do dia para se dedicar a pessoas, uma terça-feira, você faz do jeito que você quiser. Eu só estou dando um exemplo. Aí, por exemplo, na terça-feira, você fala assim, não, aqui eu vou me dedicar a lucros e a produto. Eu vou usar 2 partes da manhã aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui, para falar sobre esses 2 assuntos. Aí você vai falar, bom, aí na quinta-feira à tarde é legal porque os proprietários estão aqui do estabelecimento, então eu posso conversar com eles, a gente sempre tem uma reunião marcada e eu vou falar de ativos aqui na terça-feira à tarde. Beleza, o que mais que está faltando? Produto. Puta, produto a gente sempre se reúne com o chefe, com o métrico, não sei o quê, um grupinho de pessoas que na sexta-feira de manhã a gente fala sobre esse assunto aqui. Então, beleza, produtos. E o que está faltando? Serviço. Digamos que serviço seja aqui, só a título de exemplo, na quarta-feira à tarde. Beleza, você escalou o seu tempo, você está dividindo o seu tempo de acordo com as prioridades do negócio. E toda semana você vai fazer a mesma coisa. As pessoas, elas se acostumam a conversar com você sobre pessoas na segunda-feira. E você deixa esse assunto dentro da sua cabeça para conversar na segunda-feira. Se vem alguém e te traz esse assunto num dia que não é a segunda-feira de manhã, aqui vem falar sobre esse assunto, não tem problema nenhum, porque você sabe que tem uma caixinha na sua agenda para cuidar especificamente desses assuntos. E você vai listando. Quando chegar aqui na segunda-feira de manhã, você vai por prioridade. Você vai falar assim, nossa, tem esses 10 assuntos aqui para falar sobre pessoas. O que é mais importante? 1, 2, 3. Escolhe os 3 principais e passa a sua manhã de segunda-feira dedicado aos 3 principais assuntos deste tema pessoas. E assim com todas as outras coisas. Então você se organiza. Aí você fala assim, nossa, mas então a minha semana vai ficar toda tomada disso daqui? Que eu... Não, na hora do almoço, na hora do jantar, você está lá no salão. Aqui, você tem todos esses períodos aqui para fazer as outras coisas que vão aparecer na sua vida. Por quê? Porque vai aparecer problemas o tempo todo. Vai estourar um cano, o garçom vai brigar com o cozinheiro, vai querer matar o outro não sei o quê. Você vai ter que apartar, você vai ter que ver, a prefeitura chegou, a coisa vai estar saindo no vizinho. Você vai ter que resolver 500 mil problemas. Beleza, você vai resolver esses problemas todos nestes horários. Você vai participar do serviço do seu restaurante, ficar lá observando a sua operação e a sua cozinha, que talvez seja a parte mais importante do seu trabalho. Beleza, aqui no almoço e no jantar. Ou, sei lá, você vai tirar folga aqui um dia, vai trabalhar sábado e domingo, sei lá. Mas você entendeu a definição de prioridades e como é importante a gente escalar essas prioridades na nossa vida de acordo com as competências que a gente tem que ter para que o nosso negócio seja um sucesso? Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira de gestor gastronômico e pode contar comigo, pode mandar sua pergunta, pode deixar os seus comentários no vídeo, que dentro do possível a gente vai respondendo todo mundo. Obrigado pela sua participação. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Você acha que ele trouxe algo novo para vocês? Que vocês concordam com o vídeo? O vídeo eu já mandei no grupo lá, para quem não assistiu, depois assistir. Eu tô com um problema, pessoal, que tem aluno que não tá conseguindo entrar aqui. Mas enfim, o que vocês acham do vídeo aí? Vocês acham que aprenderam alguma coisa? Vocês concordam com o que ele falou? Em relação à gestão de pessoas, lucros, né? Eu acho que foi bem legal.
Eu acho que em relação ao restaurante tem que ter uma habilidade muito grande, né? Que nem ele fala de lucros, ele fala de produto, né? Ele fala a gestão de pessoas, ele fala várias coisas que realmente a parte financeira do restaurante é muito importante para a gente, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, porque muitos restaurantes falem rápido, né? E justamente devido a essa parte financeira. Eu estou preocupado que alguns alunos não estão conseguindo entrar, mas eu acho que já é relacionado à internet do aluno, né? Porque tem vários alunos que conseguiram entrar. Eu tentei pela minha, pelo meu celular, pelo celular da minha mãe, pelo celular do meu pai, os três entraram. Então, acho que não tem problema nenhum, né? Eu posso até fazer mais testes aqui no intervalo, mas eu acho que aí também, eu sei que é difícil essas aulas online aqui. Eu vou tentar é, ajudar a aluna aqui 1 minuto, que eu parece que ela deu certo aqui. Opa, agora foi. Bom, tá dando certo. A galera tá conseguindo entrar. A Sheila já entrou. A Simone conseguiu entrar. Que nem eu tava falando, em relação à gestão financeira no restaurante, é a alma do restaurante, né, pessoal? Eu vi muitos erros em relação a isso no TCC, quando vocês colocaram fornecedores, né? Muitos de vocês colocaram mercados como fornecedores para vocês, pessoal. Não tem como você ter um restaurante com fornecedor sendo um mercado. Por quê? Porque é muito caro as coisas que você compra no mercado, né? Tem que ser no mínimo um atacadão, né? Um mercado atacadista para você ter um produto mais barato. Então, eu queria até compartilhar depois um. Oi, Professor, oi, Simone. obrigada, consegui. Ah, que bom. Obrigada, consegui. Eu estava preocupado. Eu acho que depois que eu começo a gravar a reunião, fica mais difícil de vocês entrarem. Então, não sei o porquê, se é isso ou não, mas enfim, né? Agradeço a presença de vocês no pré-feriado, assim, né? Amanhã é feriado, né? Fiquem em casa. Mas assim, então, no negócio restaurante, a parte financeira é muito importante, né? Então, lá na parte estudo dos fornecedores, muitos de vocês colocaram assim: olha, eu vou comprar no mercado Extra, por exemplo. Não foi um ou dois, foram vários que colocaram isso, tá, pessoal? O problema, se você comprar um produto no mercado, não tem problema. Agora, se você fazer a base do seu restaurante no mercado, tem problema sim. Eu vou dar um exemplo. Eu estava montando uma cesta básica para doar para um tio meu, né? Que nessa pandemia ele ficou desabastecido e eu vou doar uma cesta básica para ele. Aí, eu pensei, pô, eu vou comprar no mercado a cesta básica, né? Então, eu não pego aquela cesta básica pronta, né? Eu faço uma cesta básica, eu sou nutricionista também, né? Como vocês sabem, eu faço uma cesta básica aqui na minha caneta e vou lá comprar, né? Eu já pego os cálculos de cesta básica que tem, né? Então, tem macarrão, arroz, tomate, molho de tomate, sardinha, essas coisas de cesta básica, feijão. Eu fui no mercado. Eu comprei no mercado, eu fui cotar no mercado, né? Eu cotei no mercado e deu R$ 65, tá? Os produtos da cesta básica que eu queria comprar, né? Com farinha de trigo, essas coisas. Aí eu fui num atacadão chamado um varejista chamado Macro, vocês conhecem? Não sei se tem em São Paulo. Eu fui no atacadão. Tinha um isso aqui na Maricanduva. É o Macro que eu fui, né? É um atacadão, assim. Enfim. Podia ser no atacadão, podia ser no Tenda, enfim. Não sei. Atacadão, atacado. Eu ficou R$ 50 cravados. Eu economizei, sei lá, R$ 15 e uma cesta básica. Então, assim, o arroz que no mercado tava R$ 13 o pacote de 5 quilos, no,
lá no Mercadão tava 10 reais, entendeu? O feijão que no mercado tava 8, lá no Mercadão tava 6,50. Então, assim, você economiza muito comprando em hipermercado. E quem trabalha em restaurante tem distribuidores também, né? Distribuidores de alimentos, que é mais barato ainda. Então, tem toda essa gama aí para você colocar lá no fornecedor de produto, né? Então, assim, você pode colocar lá, pesquisar na internet alguns distribuidores de alimentos, né? Por exemplo, eu preciso ter um distribuidor de carne. Se você for comprar no Atacadão essa carne, ela vai ser mais cara. Então, se você pode, por exemplo, pesquisar sei lá, um representante da Friboi, que vai ser mais barato, entendeu? Aí você compra direto da Friboi, por exemplo. Aí você vai. Só que daí você tem que comprar, tipo, 50 quilos de carne, aí tem várias coisas, né? Mas esses representantes comerciais aí ajudam muito no. Eu tô falando num restaurante de uma forma geral, né? Ajudam muito o dono do restaurante a conseguir preço, né? Porque é importante para vocês. Lembra no vídeo que o cara falou, né? Eu passei um vídeo para quem chegou mais tarde, falando da importância da pessoa saber também gerir custo, né? Saber lidar com o custo do restaurante. Então, deixa eu compartilhar agora outra coisa. Então, nós estamos falando aqui na parte do plano financeiro, tá, pessoal? Então, eu vou falar de plano financeiro hoje para vocês, né? E assim, é importante, então, voltando lá, a gente está falando de fornecedores, desculpa, de fornecedores, é importante a gente calcular um fornecedor mais em conta. Então, quem colocou lá que vai pedir comprar as coisas num lugar mais caro, é bom dar uma pesquisada melhor aí, ver se tem um fornecedor, ou um atacadão, ou algo do tipo. Tá bom? Porque é mais barato. Em relação à aula passada, pessoal, a gente ficou de vocês fazerem também o plano operacional, né? Eu tive um problema na minha internet, eu não conseguia fazer o upload da aula no YouTube. Eu consegui fazer ontem o upload dessa aula no YouTube e hoje eu vou postar a aula 10 da semana passada no YouTube para vocês, tá? Os prazos para os professores mudaram sobre as aulas no YouTube, então agora a gente tem um pouco mais de tempo para conseguir postar, né? Porque também não é fácil. A gente grava a aula, faz download da aula, faz o upload no YouTube e depois no YouTube a gente manda o link para vocês, manda o link para o coordenador e por aí vai. É bastante trabalhoso. Eu estava com problema aqui e não estava conseguindo fazer o download dessa aula. Eu até avisei o coordenador, agora eu consegui fazer, vou até mandar no grupo a aula semana passada, mas eu vou também postar na aula 10, na semana passada. A gente falou de plano operacional. A gente falou da importância de fazer o layout e tal, né? Que seria o layout, seria a planta do local, né? Independente do local que você for ter no seu TCC, é importante ter a planta, tá? Essa planta é muito legal, você tem que desenhar a planta, né? Vocês tiveram uma disciplina de como faz isso e vocês têm que colocar em prática o que vocês aprenderam, né? A gente falou de vários programas que podem ser utilizados para fazer essa planta. A gente falou também sobre como ela deve ser feita, né? Um programa, você pode fazer à mão, você pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Word, você pode fazer também em programas específicos de fazer planta de computador, de restaurante ou planta de uma casa, por exemplo. Então, a gente também falou sobre a necessidade pessoal que você teria que apontar, né? No parte do plano operacional, no item 4, você tem que colocar quantas pessoas vão trabalhar no seu negócio, né? Vou precisar de um chapeiro, de um cozinheiro, de um caixa e do entregador, né? Então, o que eu vou precisar, né? Já pense no salário dessa pessoa também, né? É importante você já pensar no salário dessa pessoa para a gente já estruturando o plano financeiro, né? Você não tem como você saber quanto que vai ficar esse negócio seu, né? Se é um plano de negócios, você tem que saber quantas pessoas vão trabalhar lá no seu plano de negócios e quantas pessoas vão, desculpa,
e quantas pessoas vão receber no seu plano de negócio, né? Aí para você ter poder fazer uma estimativa de quantas pessoas, quantos de venda você tem que ter para poder lucrar, né? Então, é super importante. Vocês fazendo layout, eu vou estar postando para quem não assistiu a aula passada, né? Eu vou estar postando a aula aí para vocês hoje, na aula 10, e essa aula também eu posso postar até final da semana também, essa que eu estou gravando agora, na aula 11, tá? Eu queria também conversar com o Felipe, né, para a gente facilitar um pouco mais a vida de vocês, né? Tem que entregar o TCC para ver se a gente como vai ser esse TCC. Eu vou pedir uma reunião com o Felipe. O Felipe está muito ocupado, né, pessoal? O coordenador nessa época de coronavírus trabalha o dobro, né? Tem muito trabalho, então eu vou até marcar uma reunião com o Felipe e nós vamos decidir algumas coisas, como, por exemplo, a não necessidade de fazer o evento na faculdade, né? Ver se a gente consegue fazer algo mais assim, estruturado, né? Sei lá, se a gente consegue colocar mais alguma coisa ou a gente foca só no TCC mesmo e como que vai ser. Então, até o final, até na próxima aula eu vou dar essa resposta para vocês, tá bom? Então, em relação ao plano operacional, eu queria deixar bem claro que é para entregar até semana que vem, na próxima entrega, semana que vem. Toda semana vai ter entrega agora. O plano operacional mais a parte do plano financeiro, né? Porque eu cobrei o plano operacional para entregar hoje, desculpa, só que pouca gente fez. Então, assim, eu não vou descontar ponto de quem não fez, né? Mas vamos entregar na próxima entrega, então, para ficar legal. Entregar o plano operacional e o plano financeiro. Aí depois só falta a análise SWOT, né? E o cardápio. E ele já termina logo. Então, vamos terminar logo esse TCC. Entregue o plano operacional e o plano financeiro. Era para ter entregado a análise de marketing, né? Ter entregado a análise de marketing. Então, quem tem que fazer uma análise do marketing, não adianta falar assim, eu vou fazer divulgação por jornal. Mas quanto custa essa divulgação por jornal? Por que você está fazendo divulgação do jornal? É um jornal que atua na região, né? Então, tentem ligar no jornal, por exemplo, eu vou fazer um site, por exemplo. Quanto custa para fazer um site de investimento? Como funciona o site? É um blog, é um site? Então, é importante que vocês detalhem mais, né? Você coloca lá, por exemplo, olha, vou fazer um site. Ponto. Esse é o seu plano de marketing? Isso é um plano de marketing? Não, um plano de marketing é você apontar o porquê você vai fazer aquele site, quem você vai atingir com aquele site, qual que é as suas ideias em relação àquele site, vai colocar o cardápio, vai ter promoção do site, enfim. Até acho legal que comentar com vocês que teve um restaurante em Limeira que quem comprava os pratos no site tinha um desconto. Então, por exemplo, eu ia lá com uma amiga minha, com o pessoal que estudava comigo, e assim, a caipirinha no bar era R$ 12, no site era 8, entendeu? E assim, era uma boa sacada, por quê? Porque ele vendia pelo site e era mais barato. Então, assim, virava uma febre na cidade, todo mundo vendo o que estava barato no site pra gente comprar e ir. Então, assim, mas também chegava lá, você compra uma caipirinha no site, mas você tá dentro do restaurante, você acaba consumindo a mais. Então, é uma técnica de venda legal, uma promoção legal. Então, vocês vão usar o site, vocês não colocam lá site. Não, fala assim, vamos pagar alguém para fazer um site, quanto custa, qual que é a principal ideia de divulgar por site, senão não tem TCC. Se todas as perguntas que a gente faz aqui vocês respondem de maneira direta, a gente não consegue ter um trabalho no final, fica muito direto, né, pessoal? Então vocês têm que debater sobre aquilo, explicar, tem que vender o peixe, né? Tem que explicar, nós vamos fazer um site, porque o site a gente consegue direcionar para as pessoas, a gente coloca um contato direto com o cliente, um fale conosco, a gente coloca o nosso cardápio. O site a gente vai divulgar nas redes sociais para as pessoas entrarem pelo site. Ou a gente vai fazer um panfleto, a gente vai ter um design que vai fazer uma arte do nosso restaurante, vai ter que ter várias coisas. Então,
O custo, quanto custa esse panfleto será entregue de que forma, como que ele vai chegar nas pessoas, né? Porque se você fizer um panfleto e deixar o panfleto parado, nunca vai chegar nas pessoas. Então tem que ter um processo de panfletagem, vai ser direto no restaurante, você vai deixar em comércios locais, você vai deixar aonde isso aí. Então faça um plano de marketing, né? Que é para ter entregado hoje. Então, quem ainda não fez, corrige e entrega. Quem já fez, na próxima entrega da semana que vem, corrige e entrega. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu tô falando muito. Então é isso, pessoal. Vamos voltar lá, então. Voltar aqui, então. A gente falou de fazer o plano operacional para entregar. Era para entregar hoje, mas a gente faz próxima semana. O plano financeiro. Então, o que é para entregar a próxima semana? O plano financeiro, pessoal. Como que você faz o plano financeiro? Primeiro, você faz uma estimativa de investimento inicial, né? O que conta nessa estimativa do investimento inicial? Vocês têm que ter um local para abrir esse restaurante, né? Então, eu quero abrir um restaurante no metrô, né? Sei lá, uma salgaderia no metrô. Tá, beleza. Quanto custa a locação desse espaço no metrô? Você tem que colocar, né? Tem que fazer um plano financeiro. Então, eu vou colocar lá. Então, lá, 5.1, custo da locação. O custo da locação, ele ficará em torno de R$ 3.000 por mês, né? Por um espaço de 3 metros por 3 metros quadrados, né? Então, você coloca lá o custo de locação, tá? O custo de locação vai ficar no metrô, você tem porcentagem por lucro, vai ficar R$ 3.000 mais 10% do meu lucro. Enfim, eu não sei como funciona. Vocês têm que pesquisar e me falar. Que nem eu falei, você tem que achar um empreendimento, um lugar que seja bom para vocês. Eu não vou locar o lugar que eu vou abrir meu negócio, eu vou construir, então você coloca aqui o estimativo do preço de construção. Vocês vão ter que pesquisar e colocar lá, tá? Eu vou fazer sei lá, uma salgaderia e vou ter que construir o lugar que faz salgado. Então você vai ter que construir. Então tem que colocar lá o custo de locação ou custo de construção. Você pode colocar como custo de reforma, por exemplo. Tá bom? Custo de equipamentos, pessoal. O que seria o equipamento? É apenas um equipamento, né? Uma fritadeira, fogão, forno, né? Pessoal que vai fazer bolo, pessoal que está pensando na sorveteria, freezer, né? Balcão de exposição, né? Uma sorveteria tem muito freezer. Eu tava conversando com o dono de uma sorveteria semana passada, né? Um conhecido meu, ele falou para mim, cara, que ele gasta R$ 2.000 de energia só por causa dos freezers, né? Tem toda uma sequência de freezers com temperaturas diferentes, né? É um freezer para armazenar sorvete a uma temperatura, um freezer para servir o sorvete a outra temperatura, né? Tem que ter geladeira, tem que ter muita coisa. O freezer para armazenar palito tem que ser diferente do freezer que armazena massa, porque são temperaturas diferentes que ficam esse sorvete. Então, assim, parece que é pouca coisa, mas se for pesquisar a fundo, é muito trabalhoso fazer isso. Então, assim, custos de equipamentos, coloquem itens individuais, um por item. Então, uma fritadeira, um fogão, uma chapa, tudo que vocês vão precisar no equipamento, de equipamentos, tá? Outra coisa que vocês têm que colocar, no caso, custo total de utensílios, né? Então, se vai ter um restaurante, tem que ter garfo, tem que ter faca, tem que ter prato, né? Tem que ter utensílios de cozinha, tem que ter tudo. Você tem que fazer um levantamento total de tudo e colocar pra gente lá, tá? Outra coisa, custo de mobiliário salão, caso tenha salão, né? Eu vi em algumas plantas que os alunos mandaram que tem mesas, né? Quanto custa essa mesa? E por aí vai. Tem que participar aí e ver como que funciona esse mobiliário do salão, né? Quanto custa. É só fazer uma consulta pela internet, pessoal. Então, assim, é muito difícil. Não. Você tem que pegar um local que existe. Não adianta você imaginar um local do seu restaurante que não existe. Então, assim, por isso que eu falei, olhe imobiliárias. Ou pegar um lugar lugar que você não acha para alocar, beleza.
Eu quero fazer um restaurante lá em Pinheiros, só que em Pinheiros não tem nenhum lugar para alugar. Então entra lá numa imobiliária em Pinheiros e veja quanto custa a locação de um imóvel lá. Não é na rua que você quer, às vezes, mas é próximo, então você tem uma noção de preço, né? Veja quanto custa para reformar um negócio, né? Eu acho que uma reforma mínima aí não fica menos de 10 mil. Qualquer coisinha que você vai fazer não fica 10, 20 mil. Então tem que ver quanto custa um pedreiro para fazer uma reforma, quanto custa uma reforma. Tem sites na internet que fazem esses cálculos para vocês, tá bom? Custos de equipamentos, vocês entram em revendedores de equipamentos, você coloca especificação, você coloca lá, eu quero uma fritadeira tal, especificação da fritadeira, custo da fritadeira, né? Custo de utensílios, quantos pratos, quantos garfos, quantos talheres, quantas taças, né? Qual que é o custo total disso? Custo de mobiliário e custo de escritório, né? Computador, impressora, etiquetas, registradora, programa, né? Às vezes você vai comprar um programa para o seu plano, para o seu negócio. Então, e essas coisas, fluxo de caixa, como será o caixa? Como que será feito o caixa do seu restaurante, né? Então, eu acho que aí tem muita coisa para vocês fazerem, né? Então, acho que vocês podem começar a fazer o quanto antes isso e entregar semana que vem. Pessoal, ainda tem mais coisa aqui, ó. Estimativa do custo unitário de matéria-prima, né? Então, a gente falou que vocês têm que linkar 3 pratos, que vocês vão ter que fazer uma ficha técnica, né? E nesses 3 pratos vocês vão ter que colocar aí a estimativa do custo unitário de matéria-prima por prato. Então, já quiser fazer essa ficha técnica, é até bom que já faça, né? A ficha técnica é o último item do trabalho, só que para você conseguir fazer 5.2, você já vai ter que pensar nela já, tá? A estimativa do custo unitário da matéria-prima, né? Quanto custa para fazer aquele prato principal que você se propôs a fazer, né? Qual que é o custo daquele prato principal? Então você coloca lá a estimativa do custo unitário de matéria-prima e é importante você colocar esse dado lá, né? Depois vem a estimativa com custo de mão de obra, né? Quanto que custa de salário, né? Cada trabalhador, quanto custa um cozinheiro, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, quanto que você vai pagar para cada funcionário que você vai apontou na lista anterior, você apontou aqui para mim no plano operacional, quanto pessoal você vai ter. E aqui você vai ter que apontar para mim qual o salário de cada um, fazer uma consulta para um contador, ver quanto fica cada contador, o trabalho de contador, que você vai ter que ter um contador para te ajudar a fazer o pagamento dessas pessoas e o imposto, né? Então, quanto você paga R$ 1.000 de salário, mas todo mundo sabe que no Brasil esse trabalhador vai custar pro empregador, sei lá, R$ 1.600, R$ 1.700, entendeu? Então é importante que vocês também coloquem o preço do imposto aqui. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. tira. Ai, vai, Ada, pode ir. Oi? Deixa eu falar, então. Professor, me tira uma dúvida. Esses utensílios, como prato, colher, o senhor quer que faz o valor de cada unidade, ou digamos que eu vou usar 20 colheres, eu coloco o preço desse kit de 20 colheres, de panela eu vou usar, digamos, 10. Coloco o preço das 10 ou de cada uma, o senhor quer o preço? Você pode fazer uma tabela no computador e colocar o preço de uma e o preço de todas. Você pode fazer uma tabela também no trabalho e colocar lá preço unitário, sei lá, numa panela, R$ 10. Preço total, quantidade que você vai usar, 10 panelas, total, R$ 100, entendeu? Você pode, você tem que Entendi. colocar os dois, tem que colocar o preço unitário e o preço total que você vai conseguir, vai gastar. Tá bom. Tem que colocar as duas informações. Então, por isso que é bom você fazer, às vezes, uma tabela no computador. Se você conseguir fazer, não tiver dificuldade, qualquer coisa eu até ajudo vocês nisso. Tá bom. Eu posso
posso ajudar, se precisar. A gente faz aí uma tabela, né? Tenta fazer uma tabela legal para vocês completarem a tabela, né? Eu coloco lá fornecedor, posso fazer uma tabela para vocês e vocês vão completando, só que daí eu vou ter que mandar em Excel, né? Mas enfim, você tem que colocar tanto o preço unitário, por exemplo, um prato custa R$ 5. Mas eu vou precisar de 50 pratos. Quanto que vai custar, né? Vai custar, sei lá, da 50 vezes 5 vai dar R$ 2.500, né? Então, é isso. Tá bom, Sei beleza. lá, não sei se é isso. 50 vezes 5 vai dar 250, desculpa, não é 2.500. Então, assim, você coloca o preço da unidade e o preço do total que você for fazer. Tá bom. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Ô, professor, Oi. e sobre esses impostos e-commerce? Como funciona? Sim, isso. É o imposto sobre o salário da pessoa, né? Mão de obra. No Brasil a gente paga o salário, só que tem que pagar INSS, 13º, contador, 13º, encargos trabalhistas, né? Então tem tudo isso, né? Isso aí vocês tiveram uma disciplina chamada administração, e nessa administração de restaurantes que vocês viram isso. Então, assim, tentem relembrar o material daquela época, ou façam uma consulta, né? Na própria internet, vocês veem como faz para. Ou o livro daquela época, algum material que vocês tenham, para você conseguir fazer essa estimativa de custo de mão de obra, Ok, obrigada. tá? Porque tem bastante coisa em volta nisso, né? Você pode até perguntar para o contador, né? Quanto que ele cobra para fazer, daí você coloca lá, consultamos o contador tal, ele cobra R$ 500 por mês para fazer a contabilidade do meu negócio. Agora, em relação a salários, impostos, assim, pessoal, se vocês precisarem, eu posso indicar, sei lá, algum artigo, algum livro, alguma coisa assim, do tipo, né? Mas eu acho bom se vocês têm o material da disciplina de administração em restaurante, seria bom vocês relembrarem esse material aí, porque aí é coisa que pega bastante, tem bastante detalhe, né? Eu sei que é difícil, pessoal, não é fácil não. Não é fácil não, tá? É, é uma questão que pega muito aí no TCC de vocês, que dá muito problema, e espero que vocês não tenham problema em relação a isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Então ninguém tem dúvida, então vamos continuar aqui, pessoal. Então, eu acho que se vocês entregarem o plano operacional que já era para ter entregue e o plano financeiro para a próxima entrega, quem não entregou não tem problema no plano operacional, acho que fica ok, pessoal. Eu acho que já é bastante coisa para vocês fazerem aí, tem bastante questões para vocês fazerem uma pesquisa aí, tem uma semana para vocês entregarem. Eu acho legal essas entregas aí e vocês fazendo isso aí. Alguém tem alguma dúvida de como fazer? E como que vai entregar? Vocês vão entregar isso via Ava novamente. Eu vou abrir outro Ava na aula 11, onde vocês vão entregar isso aí, tá? Então, na aula 11 ou 12, eu não sei onde eu abri o último Ava, que é para entrega, é no Ava da frente. Então, eu vou abrir lá a entrega do TCC para vocês e vocês postem o TCC no próximo encontro, né? Então, vai ficar assim, vocês vão postar no Ava e eu corrijo e respondo pelo Ava. Alguém quer fazer alguma colocação?
Ô, professor, Oi. aí esses que a gente acabou de enviar hoje, aí o senhor vai corrigir, a gente vai poder ajeitar os que tiver errado, o que o senhor acha que pode Isso. consertar. Eu já corrigi. Para quem postou até umas 2 da tarde, já corrigi e já enviei de volta. Quem não postou até, até 2 da tarde, eu vou corrigir depois. Eu sou bonzinho, né? Em relação à entrega de trabalho, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum em relação a entregar o trabalho fora do prazo, tá? Só que eu vou ter que lançar as notas, então quanto antes vocês entregarem, melhor. Mas eu corrijo e respondo lá no AVA. Então, se você. Deixa eu ver quem. A Simone, por exemplo. A Simone ela enviou para mim o trabalho lá no AVA. Eu já respondi com o meu feedback lá no AVA. E ela vai ler lá o que eu achei do trabalho dela. Entendeu? Ô, professora, a pontuação vai ser a mesma para quem mandar pelo AVE e quem mandar por e-mail? Teve pessoa que não conseguiu, não foi isso? Tem gente que não está conseguindo mandar pelo AVA? Ah, eu vi no grupo lá, não entendi muito bem. Tinha que tirar um print, uma foto. Ah, não, isso é outra coisa, pessoal. Essa questão do print aí deu confusão. Foi até bom você tocar nisso para a gente tirar dúvida. Assim, ó. Eu tenho que dar um trabalho por semana praticamente para vocês. Eu apliquei o trabalho em História da Gastronomia em aula. Quero deixar isso bem claro. Eu apliquei o trabalho em aula. Era ler o texto e fazer o debate do texto. Única pessoa que leu o texto e fez o debate do texto, só tô falando aqui para todo mundo entender, tá? Não é diretamente para você, claro, é para todo mundo, tá? Então, assim, quem leu o texto na hora do debate, só o Luiz falou. Então, assim, eu não. O que seria o correto a fazer? O correto seria eu dar a pontuação só para o Luiz, porque só ele falou durante a aula, só os outros podem ter lido o texto, só que ninguém participou do debate. Não sei se participou, se leu o texto ou não. Então, assim, eu fiquei com dó de dar nota só para o Luiz. E eu também fiquei com dó, achei pesado mandar outro trabalho para vocês fazerem escrito, né? Vendo que ninguém participou do trabalho, eu vou mandar vocês escreverem mais uma folha. Vocês estão com muito trabalho, vocês estão com TCC para fazer. Aí, com o intuito de ajudar vocês, né? Para ajudar vocês, para ficar mais fácil para vocês fazerem o trabalho, eu preciso que vocês façam as questões lá do AVA. Por quê? O AVA vai fechar. E quem não fez aquelas questões vai perder ponto. E nessa disciplina, ela semi-online, né? Ela semi-presencial, esses pontos valem muito. Então, assim, eu aproveito desse trabalho que eu passei em sala e poucos participaram, eu refaço ele, né? Eu vou continuar. O Luiz, por exemplo, já ganhou os 500 pontos do trabalho. Por quê? Porque ele já fez a outra parte. Mas quem não participou da discussão, tem a oportunidade de pegar essa atividade no AVA que eu falei para tirar print e me mandar, que daí eu pontuo também, entendeu? Então você vai ganhar a pontuação do AVA, né? Acho que é 200 pontos por questionário que você faz no AVA, mais os 500 pontos de ter feito o questionário que eu tô cobrando. Aí é uma pontuação dupla que você ganha, né? Então, assim, não é porque eu tenho que dar trabalho para vocês que estou dando nota. Não, eu estou querendo ajudar vocês, porque eu sei que é difícil estudar online. Eu sei que, por exemplo, hoje uma aluna indagou, eu tenho que dividir meu computador, então eu não consigo fazer todos os trabalhos, tem muita demanda, enfim, né? Eu sei que é difícil para todo mundo, então tem gente que que não tem computador, tem gente que não tem internet. Então, eu sei que é difícil para vocês, por isso que eu falei desse trabalho aí, que é mais fácil, é só comprovar que vocês fizeram o AVA. Então, maneira de comprovar, eu posso entrar e ver de todo mundo, que é o que eu acho que vai acabar fazendo, mas se vocês mandarem o print que vocês fizeram o AVA, fica mais fácil para mim, que daí eu já lanço a nota direto. Aí, como que você faz? Você entra no AVA, da disciplina de História da Gastronomia, não é essa disciplina de projeto integrado, e tira o print da tela, ou você tira a foto da tela mostrando que você fez o AVA, entendeu?
Aí você me manda. Ah, entendi. Eu achei que era em relação ao TCC. Não, é história da gastronomia. Eu vou deixar isso bem claro. Eu vou fazer dois documentos aí. A gente vai acabar a aula um pouco mais cedo, porque essas aulas de orientação, pessoal, é só de orientação. Se vocês não têm dúvidas, né? A gente acaba a aula mais cedo e não é uma aula normal que fico dando aula de. Não, não tem aula. É que vocês vêm com a dúvida e eu ajudo vocês. Então, eu vou fazer lá, explicar certinho, mando no grupo. Eu vou fazer lá um PowerPoint certinho. Demandas dessa semana. E coloco lá. Disciplina, História da Gastronomia. Fazer todas as questões pré e pós-aula da unidade 1 e 2. Disciplina do projeto integrado, TCC. Realizar o plano financeiro e o layout lá. Daí eu explico certinho para vocês. Mas são coisas separadas. Esse negócio de tirar print é da disciplina História da Gastronomia, não é da disciplina Projeto Integrado. Tá? Então, quem está fazendo projeto integrado, não está fazendo História da Gastronomia, não precisa mandar o print. Mas quem está fazendo História da Gastronomia, tira lá uma foto do computador, uma foto do celular e manda no meu e-mail, daquele jeito que eu mandei certinho, para a gente comprovar que vocês fizeram o AVA certinho para poder dar nota para vocês. Entendi. Entendeu? Então não tem problema, pessoal. Quem tem filho, não sei se a maioria de vocês está com filho em casa, pede ajuda. Como faz para tirar um print aqui no celular, né? O pessoal mais novo tem menos dificuldade. Agora, caso não consiga, é só você pegar outro celular e tirar foto da tela do seu celular do seu computador. Aí você mostra lá que você fez. Mas ficou claro que é da disciplina História e Gastronomia, unidade 1 e 2. O TCC, a parte 3, era para anexar na aula 10, né? Isso, eu não lembro, acho que é aula 11, né? Eu abri na aula 11, se não me engano, viu, Kelly? Precisa dar uma olhada lá. O que é para entregar, que eu pedi semana passada, era o plano de marketing e o layout operacional. É para entregar na aula 11, se não me engano. Aí tá lá certinho no AVA, Tá lá bom. para você entregar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou postar no AVA o que é para entregar na próxima semana e o que é para vocês e o lugar para vocês entregarem. Daí eu faço que nem eu fiz essa semana. Eu abro lá uma atividade, só não abrir para não ter confusão. Esperar terminar essa atividade, quando todo mundo postar, eu abro a próxima. Senão o cara vai postar na outra atividade e dá confusão de novo, entendeu? Então eu vou esperar todo mundo postar nessa primeira atividade que eu abri no Ava. Quando todo mundo postar, eu vou abrir a outra. Então, assim, não sei se está claro, vocês estão com dúvida, parece. Não estou vendo o rostinho de vocês, mas eu acho que vocês estão com dúvida. História da gastronomia. É o trabalho do print lá, de provar que vocês fizeram o AVA. Em relação ao trabalho de projeto integrado, o TCC, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu compartilhar aqui. O que é para postar? É para postar o plano operacional e o plano financeiro, tá? Então, para postar o plano operacional e o plano financeiro na questão do TCC. Então, isso para postar até semana que vem, né? Que semana que vem a aula cai no dia. Semana que vem é dia 7. Alguém tem alguma dúvida?
Lembrando, pessoal, que eu mandei no trabalho, eu mandei no grupo hoje, de novo, aquele Word explicando como que tem que fazer o trabalho e tal, como que é o trabalho, e por aí vai. Então, opa, não é esse que eu quero compartilhar. Então, assim, vocês têm que ir fazendo o trabalho aqui. Se vocês deixarem acumular, fica muito para vocês fazerem depois, né? Então, já tem o layout para fazer, o plano operacional para quem não fez ainda, tem que fazer para entregar para a próxima semana. Tem o plano financeiro para fazer para entregar para a próxima semana também, né? E tem bastante coisa para vocês fazerem. Daí, semana que vem, a gente explica lá o SWOT, o cardápio, a ficha técnica. E por aí vai. E acaba também, não tem mais o que vocês fazerem. Então, por isso que vocês têm que fazer bem feito esses itens, né? Lembrando que esses itens estão lá no plano de negócios que eu mandei no grupo, né? Quem tiver dúvida, abre o Word lá do grupo. Quer ver, ó? Eu compartilhei com vocês esse plano de negócio aqui, ó. Deixa eu ver se está aberto. Ó. Vocês lembram desse documento aqui que eu compartilhei com vocês, ó? Ó. Como elaborar o plano de negócio, né? Então, ó, tem o sumário executivo que vocês já fizeram, análise de mercado que vocês já fizeram, plano de marketing, né, que é para entregar hoje, o plano operacional, que é para entregar semana que vem, e o plano financeiro, que é para entregar semana que vem, tá? Então, essa é toda a estrutura do TCC. Aí, depois da análise SWOT e o cardápio, tá bom? Então, assim, esse documento aqui, ele tá lá para vocês já. Esse documento tá lá para vocês já têm acesso a esse documento, tá no AVA, tá no grupo. Então, eu acho que vocês não têm dúvida sobre isso. E agora a gente vai ter que fazer o plano operacional e o plano financeiro para a semana que vem, tá? Então, nessa aula também que eu estou dando agora, ela está postada na aula 11 lá do AVA, e tem lá o detalhamento do plano financeiro, né? Como que faz esse plano de financeiro? E tá aqui, ó, para vocês fazerem. E eu quero saber se vocês têm dúvida, como que foi. Eu queria aproveitar também, ver se mostrar um TCC que eu achei muito bem feito aqui. Stephanie, será que é esse? Ou é esse? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar um TCC aqui, que eu quero mostrar um exemplo no TCC que eu achei legal. Bom, estou com o TCC aqui. Ó, tem um exemplo desse TCC aqui, não é o ideal, pessoal. Tem um que já está feito lá, que é o ideal, mas eu não estou achando ele. Se vocês derem mais um minuto aqui para mim, eu acho ele aqui. Só tirar dessa tela que eu quero mostrar para vocês um exemplo de TCC. Acho que vocês vão gostar de ver um que eu estou achando que está ficando legal. Deixa eu ver aqui. Tem downloads, eu acho. Então, achei aqui, eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês um exemplo de TCC, como que eu quero que fica. Então, aqui, pessoal, tem um TCC, né, do aluno que fez, ele fez aquela introdução que eu falei para ele fazer, né?
sobre a gastronomia brasileira e tal, foi falando, escreveu bastante, tem alguns erros aqui, ó. Por exemplo, aqui ele não colocou fonte, né? Precisa ter de onde ele tirou essa informação, né? Então, aqui também não colocou fonte, enfim. Mas ele escreveu bastante, né, sobre a gastronomia brasileira, então vocês têm que escrever bastante sobre o trabalho de vocês também. Né, aqui ele já colocou uma fonte, mas aqui tá errado, aqui que ele tem que fazer é tudo maiúsculo, né? Então a gente corrige aqui assim, ó, coloca tudo maiúsculo, né? Que é assim a maneira certa de fazer a citação, né? Então ele fez a citação e tal, ele escreveu bastante, olha quanto que ele escreveu só na introdução, né, pessoal? Então aqui sumário executivo, ele coloca os dados do empreendedor, ó, como ele escreve bastante os dados do empreendedor, né? Não é aquela coisa. Dados do empreendedor, Vitor Ferreira Boico, 30 anos, professor de gastronomia, né? Não, escreve a história de vida dele, quem ele é, enfim. Missão da empresa, ele coloca a missão aqui da empresa, história do produto principal, no caso dele é Pirarucu, ele coloca a história do produto principal aqui, explica, aqui tá mal formatado, tá errado, né? Eu até corrigi, aqui também tá errado a formatação dele, mas ele coloca fotos, ele explica o que é o Pirarucu, enfim. O estudo dos clientes, ó, ele faz um estudo de onde tem esses clientes, onde próximo aonde, quem são os clientes dele. Estudo dos concorrentes, ele coloca, lista o nome dos concorrentes, o preço dos pratos, quanto custa cada concorrente, quanto que ganha a diferença do concorrente para o restaurante dele, onde é que estão os concorrentes. Então ele faz um estudo, né? Não adianta você colocar lá concorrente tal. Não, você tem que fazer um estudo dos concorrentes, né? Estudo dos fornecedores, né? Ele pega os fornecedores, que no caso dele é a CEAGESP, ele fala quem é a CEAGESP, quem são os fornecedores dele, e aqui ele fala bastante, né, de como comprar os produtos de Manaus que ele vai usar lá. Ó, plano de marketing, ele faz um plano de marketing, até corrigir esse plano de marketing tem alguns erros, né? Então ele coloca a visão da empresa aqui também, o valor da empresa ele coloca aqui também, os principais produtos ele coloca aqui, né? Eu falei para ele, você vai ter que descrever esses principais produtos, falar sobre os principais produtos, o que é cada um, tá? Estratégia de divulgação da marca, então ele coloca a estratégia de divulgação da marca dele, como que ele vai fazer, eu também corrigi. A localização do negócio, ele também coloca aqui, ó, colocou a indicação do negócio, onde vai ser, colocou até foto do Google Maps para a gente ter uma noção. Ele fala da vizinhança, ele fala da clientela que mora lá em volta, ele fala onde que é o negócio dele, ó, ele mostra onde vai ser, né? Então, ele fez bem completo aí, né? Então, eu espero isso de vocês também, que vocês façam o TCC bem completo. Quanto mais completo, melhor. E é isso que eu espero de vocês, que vocês façam um estudo aprofundado de cada tema desse que nós estamos apontando para vocês, né? E vocês, por exemplo, fornecedor, fala do fornecedor, fala de outros, pesquisa, né? Não adianta colocar lá, fornecedor vai ser Friboi, ponto final. Então, vocês têm que fazer um estudo desse fornecedor. É o seu negócio que está aí em volta. Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu queria que você repassasse de novo a introdução, que tem que falar sobre a categoria do negócio, o objetivo, né? Porque nesse modelinho que você passou, tem o sumário. Se desse para colocar, que eu acho que eu perdi, eu não tenho em algum lugar, mas que tem lá, tá. Tem que colocar o objetivo, geral, específico, que fica na introdução, não é isso? Isso, né? A gente falou, deixa eu compartilhar aqui. Que aqui, antes do cenário executivo, sumário executivo, né? A gente falou para colocar a introdução aqui, né? Que eu tinha pedido para vocês fazerem a introdução, lembra? Colocar a introdução aqui, ó.
Ou você pode colocar aqui dentro do sumário executivo introdução. Mas quem não colocar, não tem problema, né? Eu mandei o sumário executivo aqui para vocês e não tem problema. Mas é indicado vocês colocarem introdução, vai contar bastante na nota de vocês isso, vai contar bastante para quem está lendo, colocar introdução, né? O que você está fazendo, culinária brasileira, de onde vem, para onde vai, a história os produtos que você quer utilizar, o foco do seu trabalho, né? É importante colocar uma introdução aí, tá? Né? Então, por exemplo, você vai começar falando, ó, minha empresa é uma empresa de peixes, tal, 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 tal. Aí você começa a falar, gastronomia brasileira, uma gastronomia importante, né? Entre ela tem muitos peixes, fala dos peixes brasileiros, importância deles e tal. Depois você vai fazer o resumo da sua empresa. Você coloca uma introdução antes, né? Com objetivo, por aí vai. Você pode colocar aqui também no objetivo da empresa aqui também, né? Um resumo sobre a empresa, o objetivo da empresa. E é isso. Aqui na introdução você pode pôr o objetivo do trabalho, né? Ó, que daí você introduz o leitor. Opa, desculpa. Você introduz o leitor a aquele trabalho. Você já fala para ele, ó, aqui, ó, tô fazendo o objetivo do trabalho, né? Já tem o objetivo do trabalho junto com a introdução. O leitor que vai ler a banca já vai entender o que está acontecendo ali, né? Já vai entender a introdução, o trabalho, e depois, na hora que vai para o sumário executivo, já sabe do que se trata, né? Não é algo tão desafiador assim para a primeira leitura. Então, eu acho importante colocar a introdução ao objetivo do trabalho, que nem aquele aluno colocou. O início do trabalho do menino que você mostrou. Deu para entender? Mas para complementar, né? O dele começava no sumário também. Ah, tá. Sim, né? Não tem problema. Se você quiser colocar a introdução aqui dentro do sumário executivo, não tem problema. Não tem uma ordem correta. Você pode colocar antes ou depois. Colocar introdução, sumário executivo 1.0, né? Introdução, não tem problema. O importante é você colocar. Entendi. Entendeu? Lógico, pessoal, aqui naquele trabalho que eu mostrei, o aluno escreve bem, é um aluno que já está acostumado à escrita, né? Às vezes o cara trabalha escrevendo, enfim, é um aluno que tem uma maior facilidade com escrita, então você não precisa escrever tudo que ele escreveu, escreve um pouquinho, né? Um pouquinho, sei lá, não precisa escrever tanto que nem ele escreveu, né? Para vocês não ficarem assustados, né? Pode escrever menos, não tem problema nenhum. Eu tô de óculos novo, ainda não tô acostumado. Enfim, mais alguma dúvida? Ô, professor, Oi. em relação dessa estimativa de investimento inicial, exemplo, se o meu negócio... Oi? Então, se o meu negócio é alugado, eu tenho que colocar, se realmente eu fiz alguma reforma, eu também tenho que colocar tudo isso? Colocar tudo. Se você vai reformar, você tem que colocar. Tá aparecendo o slide da aula aí? Não. Não? Deixa eu compartilhar o slide da aula ali. Ué, cadê o slide? Foi agora, né? Não ainda. Ele vai subir aí. Ué? Deu bug aqui no computador. Deixa eu fechar as coisas aqui. Ele não tá pegando, calma aí. Deixa eu voltar ali, pessoal. Eu vou abrir aqui.
Um minuto, só para eu abrir aqui a aula de vocês de novo. E agora foi? Sim. Obrigado, pessoal. Não tá pegando, desculpa, viu? Então, assim, ó. Você vai colocar custo de locação, quanto custa? 3, 4, 5 mil, né? O local daquele negócio, né? O imóvel comercial é caro, não é barato, né? Custo, vai ter que fazer reforma, né? Às vezes você vai ter que fazer uma reforma, aí você vai ter que, sei lá, inventar alguma reforma para fazer. Caso não tenha que fazer reforma, coloca que não tem que fazer reforma. Mas caso tenha que fazer reforma, você tem que pensar no custo de uma reforma, né? Quanto custa para, sei lá, pintar a parede, colocar piso, enfim. Depende do que vai precisar o local que você vai fazer. Se for do nada, for um terreno vazio, você tem que colocar o custo para construção, né? O custo de construção. Então você coloca o custo de locação, vai ficar 5 mil reais, né? Mas se tiver que fazer alguma reforma, você vai ter que colocar um custo de reforma aí, que geralmente tem que fazer, né? Você nunca acha um lugar perfeito para você abrir um negócio do jeito que você quer. Você vai ter que fazer uma pequena reforma, né? Custos de equipamentos, custos de utensílio, custo de mobiliário e por aí vai. Obrigada, Pro. De nada. Pessoal, vocês têm mais dúvida? Vocês têm conseguido fazer o TCC? Como que vocês estão se sentindo? Ah, Oi, acho que deu interferência aqui. Oi, Selma, você quer falar? quero. Ô, professor, me tira uma dúvida. Naquela parte que o senhor tinha pedido para fazer sobre. Deixa eu tentar lembrar. Sobre o prato principal lá, que pra gente fazer tipo uma história do prato principal, Não, seria história de ama- da história do produto, né? Do prato, não, história do do produto. produto principal. Isso. Aí, só que aí depois embaixo tá assim, pode ser das 3 fichas técnicas. Seria de cada ficha técnica eu fazer a história do produto, porque no caso meu produto seria o tucupi só. Produto principal, né? Lógico. Seria o tucupi. Teria que fazer das 3 fichas técnicas a história do produto principal. Não, é que eu acho que você está fazendo confusão. Outros alunos se confundiram também em relação a isso. Foi muito bem perguntado. É Selma, né? Deixa eu ver quem que é aqui. É É, Selma? Perguntou? Muito bem colocado, Selma, porque foi. muitos alunos têm feito essa confusão. Vou ver até se na aula não está errado, porque pode estar errado na aula, mas não é história do prato principal. Primeiro, é a história do produto, sim, do tucupi. No caso, você vai ter que colocar a história e descrição do tucupi, né? Mas na parte dos pratos, é descrição dos pratos principais ali. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para Ah, vocês. tá. A história só é do prato, do principal, né? Do Produto. produto, É né? isso. Tá naquele Ah, Word lá, ó, no planos de tá. negócio. Por isso que eu mandei ele lá no grupo de novo. Ó, quer ver, ó? Ó, descrição dos principais produtos, né? Aqui você vai descrever os produtos, né? Aí, como que eu faço isso, né? Lembro do exemplo daquele moço lá, do TCC que eu mostrei para vocês, né? Ele colocou lá bolinho de pirarucu. Eu mandei ele consertar o seguinte, mas o que que é o bolinho de pirarucu? Como que ele é feito? Da onde que ele é, né? Dá uma pesquisada, né? Ah, o bolinho de pirarucu é típico de Manaus,
Ele é feito com uma mistura de farinha, pirarucu e ovos, enfim. Ele é frito, ele é assado, né? Descreve aquele produto, entendeu? Ah, tá. Você tem que fazer uma descrição. Acontece que às vezes um aluno, e eu posso estar errado, eu vou até ver se eu corrigir essa aula aí, mas eu acho que é difícil estar errado, porque esses slides eles são de todos os professores. Eu, o Fábio e a Joana e a Thaís, nós quatro utilizamos esses slides. Eles são padronizados, né? Para vocês não terem um TCC diferente do que o do Fábio está dando, do que a Joana está dando, para todo mundo ficar igual. Então, É, é tudo padrão. Então, o que, que é importante? Vocês lerem aquele Word lá. Eu vou mandar no e-mail de vocês esse Word de novo via Ava, né? Só para desencargo de consciência. Mas assim, ó, lá tá falando descrição dos principais produtos. Podem colocar somente os que vocês fizerem nas fichas técnicas, que serão 3. Então, você vai ter que fazer 3 fichas técnicas, não tem? Então, sim, não, tá desse jeito que o senhor falou, tá assim mesmo. ah, tá. Então tá assim, então Eu não que tem problema. Vocês têm um modelinho de ficha técnica, tem tudo? não entendi, desculpa. Em relação à ficha técnica, vocês têm um modelinho de ficha técnica? Eu não, Bru. Ah, Não? Eu vou ver se eu consigo um modelinho de ficha técnica para vocês, né? Mas isso aí, com certeza, eu acho que já deve ter sido passado para vocês na disciplina, né? Mas vou ver com a professora Verena se ela tem algum modelinho de ficha técnica para me mandar, ou com o professor Felipe. Aí vocês têm que fazer a ficha técnica, né? Ô, professor, Oi. nessa descrição dos produtos, tem essa descrição que o senhor falou, mas abaixo tem 3 tópicos. Não sei se o senhor está lembrado. É num dos slides que o senhor postou que tem a descrição dos produtos, aí tem uns falando sobre a imagem, atributos, algo desse tipo. Eu acho Entendi. que eu vi no Ava. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver se eu acho isso para você. Porque não só tá só isso, tá? Aí só tá só isso, mas em algum slide tem, tipo, falando sobre a imagem, o trabalho que serve, algo desse tipo. O serviço que pode passar. Entendi. Bom, já achei aqui. Aqui, né? A gente falou dos valores, depois descrição dos principais produtos, né? O que o cliente espera do produto, quais atributos ele Isso, precisa ter, como ele será usado, qual a imagem do produto ou serviço que ele quer passar. isso. É isso que vocês têm que responder, né, pessoal? Se vocês pegarem essas aulas que estão lá no AVA, vocês vão ter dificuldade, vai ter menos dificuldade de fazer esses produtos, né? Por que é essas aulas aqui que são montadas? É aquele Word, né, que eu mandei para vocês um pouquinho mais detalhado, Ah, entendi. entendeu? Ah, entendi. É a mesma coisa, só que no Word só tá lá, descrição dos principais produtos, e aqui tá o que o cliente espera do produto, quais atributos ele precisa ter, porque também senão fica muito detalhado, né, pessoal? Na realidade, esse TCC tá indo bem detalhado para vocês fazerem, o normal é não ir tão detalhado assim, mas a gente quer fazer o melhor, que vocês façam o melhor, então a gente ajuda o máximo possível. ok, Então, assim, perfeito. esses slides estão no Ava, pessoal. Quem ainda não está fazendo pelos slides do Ava, vai no Ava, dá uma olhadinha lá, que eu acho que vai fazer bem para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, em relação à descrição dos produtos, o que o cliente espera do produto, o que que ele é, né? Então, bolinho de, qual que é o nome? Pirarucu. O que que é o bolinho de pirarucu, né? O que que é o bolinho? Explicar o que é o bolinho de pirarucu, como ele vai ser frito, vai ser assado, né? Qual a imagem do produto,
qual o que você quer passar, né? Um produto é um prato principal, é um petisco, enfim. Nos slides vocês vão ter guias melhores, né? Ó, tem mais orientações aqui para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Maravilha. Pessoal, não vou fazer intervalo hoje não. Vocês podem me perguntar aí até umas 9h20, que daí o resto da aula eu vou postar as coisas no Ava para vocês, vou usar para terminar de corrigir os trabalhos que vocês postaram. Essa parte de custo é bem difícil, pessoal, então vocês vão ter que relembrar aquele material lá em administração. Professor, quem não postou ainda pode postar até amanhã ou até hoje? Você consegue corrigir hoje ainda? Ah, eu vou tentar corrigir eu fico até as 10 horas aqui, né? Se vocês quiserem encerrar, eu posso encerrar a aula hoje e corrigir o de quem já postou lá. E aí vocês podem ir fazendo também, enfim. Mas eu fico até 9h20 aqui. Vocês têm mais alguma Tá bom. dúvida que eu possa ajudar? Falando nisso, alguém mais postou lá? Vou ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma postagem. Ó, teve mais uma. A Jusilene, ela está em progresso, na verdade. E a Águida, ela terminou. Então, assim, eu recebi da Águida e da Jusilene que está fazendo. Ok? Então, pessoal, quando vocês forem fazer em dupla, mandem o nome das duplas, né? Senão fica difícil, senão eu vou lançar nota para uma pessoa só. Então é isso, pessoal. Eu tô aqui, caso vocês tenham dúvidas, eu tô aqui para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Vocês imaginam como vão fazer esse plano financeiro? Vocês lembram dessas aulas? Ô, professor, Oi. na verdade, a gente teve a administração aplicada na gastronomia, só que, tipo, a gente não tivemos um professor, foi só no ABA mesmo, entendeu? Sim, entendi. A matéria só foi do ABA, a gente não teve uma explicação assim mais específica. Entendi, mas com certeza lá na disciplina devia ter como que faz esse custo aí, né? Você fez o download do livro lá? Vê se alguém tem o livro de administração, porque eu não, acho que eu não tenho. Tem que ver se alguém tem um livro, se tem essa informação no livro lá, porque ela é útil aí para vocês fazerem isso, né? Ou pesquisar na internet como que faz, que vocês têm vários sites aí que ajudam aí a fazer.
Eu vou tentar achar um lugar legal aí para ajudar vocês. Legal, Agda, o seu tá ficando legal. É sério, Pro? Tem bastante coisa para a gente arrumar aqui, né? O senhor vai dar um trabalhinho de para corrigir, mas você está evoluindo, né? A gente vê uma evolução, não é aquela coisa que a pessoa está. A gente está vendo evolução, né, Agda? Isso é muito importante para a gente, né? Quando o aluno tem dificuldade ou quando o aluno está com uma dúvida, né, ele vai atrás tenta aprender a fazer e se vira, né? Isso é muito bom, né? É, deixa eu ver aqui. Isso é muito bom, né? Faz que o aluno tá indo atrás, né? Vamos ver como que vai ser aqui. Aí eu vou corrigir o seu e te mando, tá bom? Tá ok, Pro, obrigada. Continua fazendo, eu quero que todos vocês que estão aqui no grupo, né, continuem fazendo o TCC. A gente sabe da dificuldade que é fazer o TCC. A gente sabe que muitos alunos às vezes iam fazer na faculdade, né? Eu lembro que ano passado eu orientei alguns alunos, né? E os alunos iam na faculdade fazer, usar o computador da faculdade, né? Então a biblioteca, enfim. E vocês estão sem isso, né? Eu vou até falar com o Felipe para mudar um pouco aí, mas enfim, o TCC escrito vocês vão ter que entregar, não tem jeito, porque é um documento da faculdade, né? Fica armazenado na faculdade, é um documento, né? Então, mas vocês têm que tentar fazer o melhor que vocês podem, né? Então, eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, né? Eu em casa aqui, com uma boa estrutura, por exemplo, né? É, a internet eu não consigo fazer tudo o que eu quero, porque meu pai tá trabalhando em casa, minha mãe também tá trabalhando em casa, então uma internet que antes era boa porque não tinha ninguém usando, agora tá todo mundo usando, ela já não pega direito. Então, assim, eu sei da dificuldade e eu estou muito orgulhoso de todas vocês, ou todos vocês que estão. Deixa eu ver se tem quem está aqui, se tem homem aqui. Então, assim, todas vocês que estão se empenhando no máximo aí, eu estou muito orgulhoso de vocês. Eu sei que é difícil, né? Mas também vocês vão sair com título superior, né? Então, para ter o título superior, a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Águida, parabéns, hein? Obrigada, gente. Então, a gente quer esse esforço. Eu sei que não só a Águida também, a Simone também está se esforçando, a Sheila, a Selma, a Kelly, todo mundo, né? A gente quer isso, se esforcem. Porque aqui, pessoal, o professor não é tonto. O professor sabe quando copia, o professor sabe tudo. Ele sabe o aluno que tentou fazer, né? Aquele aluno que lutou para fazer, às vezes o aluno luta para fazer e não entrega algo legal, isso é uma coisa, né? Ou o aluno luta para fazer e Sim. entrega algo legal, isso é uma coisa. Outra coisa é o aluno que nem tenta, aquele aluno que copia, aquele aluno que não tá nem aí, né? Dá para saber isso, entendeu? Então, o professor sabe que o aluno ele está tentando, ele está buscando. Então, assim, tudo que o professor já está calejado, né, para de trabalho, de curso de trabalho. Então, a banca, né? Vou falar da banca, ela sabe que o aluno está tentando, o que o aluno tentou. A ficha técnica, por exemplo, vai ter gente que vai copiar da internet, mas o professor sabe que copiou da internet. E o professor, é melhor às vezes o aluno fazer, mas fazer do jeito dele, do jeito que ele entendeu, do que ele pegar mesmo que ele erre, do que ele pegar uma da internet que esteja certa, entendeu? Então, a gente sabe tudo. Então, é melhor vocês fazerem do jeito de vocês e fazendo devagarinho nessa quarentena aí. Eu sei que tá difícil para todo mundo. Vão devagarinho, vão fazendo, vão tentando fazer, se esforçando. Eu acho que postar no Ava ficou mais fácil para todo mundo e vocês vão conseguir, se Deus quiser.
né? É uma é difícil para vocês ter orientação assim via separado, né? Por assim, vamos dizer assim, sem ser presencial. Até tentei marcar um horário para cada um, só que depois que eu vi que não ia valer a pena, porque a aula ia render menos. Mas é isso, galera. A gente não tem muita escolha, né? Fora a gente, assim, professor, o estresse mental de tudo que está acontecendo, muita gente estudando no computador, eu particularmente estou trabalhando, tudo isso cai mental na gente, então é muita Ai, coisa, às vezes, tem pessoas que tiram isso de letra, é coisa fácil, já fez outras sim. faculdades, mas para quem não fez, tipo como eu, aí ajunta o trabalho, canseira do trabalho, porque eu estou trabalhando Sim. ainda, mesmo na quarentena. Aí os filhos em casa estudando, aí já fica aquele aglomero mais em casa, né? Mais o Mais trabalho gente em casa. falando, mais o trabalho em si, então é complicado, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Tem que dar, né? Isso. Não tem jeito. Eu acho que assim, o TCC já é um estresse natural, né? Se Porque vocês a gente está tivessem vivendo, né? só o TCC para Também, fazer, você já professor. estava muito estressado, né? Quê? O que a gente está vivendo também, querendo ou não, isso é estrutura, né? Família, preocupação, emprego, né? Tudo isso É, acaba eu, também deixando a gente eu mais concordo. tenso. Eu entendo isso, eu entendo a dificuldade de vocês, né? Nós estamos adaptando aí algumas coisas no TCC também, vamos ver. Eu acho que nós vamos tirar essa parte da parte prática, que não vai ter como fazer, é uma coisa a menos para vocês fazerem também, né? Então, focar só na parte teórica. É, ainda não está fechado isso, mas como não vai ter aula prática, não vai ter como voltar, senão vocês vão ficar esperando até semestre que vem para fazer isso. É melhor já terminar logo, né? Eu sei que é difícil para vocês, é difícil para a gente também. Às vezes eu tenho que montar uma aula aqui e eu não consigo montar, não consigo fazer também, porque é estresse, você não aguenta mais, né? Olhar para frente do computador, né? E o TCC em si, ele já estressa todo mundo, estressa vocês, porque vocês têm muita coisa para fazer. Eu também tenho muita coisa para corrigir, então estressa todo mundo. Só que se é na aula, vocês imprimem, vocês me dão, eu já corrijo rápido na frente de vocês, já oriento na frente de vocês, né? Aqui na virtual é um pouco mais difícil, então a gente está se adaptando. Mas eu entendo que vocês estão passando por estresse e que passam por muita dificuldade. Mas no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo Eu certo, creio. sabe? Se Deus quiser, tudo é também fruto do trabalho de vocês, a gente só vai plantar o que colhe, né? Eu tenho um amigo meu que ficou o dia inteiro deitado, né? Hoje tá todo mundo trabalhando a nossa turma, né? Eu tô trabalhando em Anguera, o outro amigo tá trabalhando num time de futebol, o outro amigo tá trabalhando lá numa loja, tá todo mundo trabalhando e ele tá deitado ainda, né? Aí ele fala, pô, não consigo achar um trabalho, mas a gente fala para ele, ó, quando você estava para estudar, só ficava deitado. E agora, que trabalho que você vai achar? Então, na hora de estudar, tá todo mundo estudando. E ele ficava deitado, matava a aula, pegou um monte de DP. Agora ele tá ainda terminou a faculdade, só que tem um monte de DP nas costas, não tem experiência, né? Então ele fica sem emprego. A gente fala para ele, ó, você está colhendo o que você plantou, né? A gente, amigo, tem que falar a verdade, não adianta ficar passando a mão na cabeça, né? Ó, você está colhendo o que você plantou. O que você pode fazer a partir de agora? Ó, voltar a estudar, tentar se qualificar, enfim, né? Então vocês estão no momento de plantar. Vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo o TCC, vocês estão plantando. E vocês vão colher rápido, porque quando vocês estiverem formadas, uma colheita na hora ali, né? Até o final do semestre já vão colher esse TCC. Então, assim, eu sei que demora, mas demora para fazer, mas vocês estão colhendo, estão plantando, né? Se você não plantar, se vocês não fizerem TCC, vocês não vão colher. Então, vocês têm que plantar para colher, né? E é uma metáfora que eu acho legal, né? Minha mãe fala muito isso, né? Tem que plantar para colher, e é verdade, né? Sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum, né? É verdade.
vou contar uma experiência pessoal, né? Eu tive, na minha vida, eu já fiz 4 TCCs, né? Eu fiz um para gastronomia, um para nutrição e um para cada pós que que eu fiz. Então, e todos que eu fiz, eu tive extrema dificuldade. Não teve um que eu falei assim, não, tá fácil, vai fácil. Cada um é mais difícil que o outro, independente. Para mim é difícil, né? Que já fiz 3 TCC, por exemplo, fazer o quarto, por exemplo, né? Imagine para vocês que estão fazendo o primeiro, né? Então é difícil para todo mundo, né? Então a gente tem que se esforçar, tá difícil. O ficar em casa estressa, deixa a gente ansioso, faz a gente engordar, faz a gente ficar irritado. Mas é aquela coisa. A gente tem que focar. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Estou muito orgulhoso de vocês. Vou passar isso pro coordenador também, porque tem a turminha que tá Professor, comigo, tá legal. Oi, professor, oi. desculpa eu ter entrado na aula tarde, é que a minha internet aqui tá ruim, né? Não tem Tá difícil problema, até de Simone. fazer os trabalhos, as pesquisas do TCC, então tá complicado. Aí eu tenho que ficar indo lá fora, e entra, muda de lugar, entendeu? Por isso que eu Entendi, demoro né? pra entrar na aula. Não, a gente entende a dificuldade do aluno, né? Até tá falando agora que eu que tenho uma internet boa em casa, teoricamente boa, a minha não tá pegando, né? Por quê? Porque todo mundo tá usando, né? Não é só eu, meu pai tá usando, minha mãe tá usando, meu irmão, quando tá presente, tá usando, né? Todo mundo usa. Então, assim, às vezes essa internet era boa porque ninguém usava. Agora que tá todo mundo usando bastante, eu não consigo mais usar. Então, é normal ter essa dificuldade, a gente entende, né? Eu, por exemplo, fico o dia inteiro fora de casa, nem tenho internet em casa, né? Tô na casa dos meus pais aqui. Então, a gente entende a dificuldade do aluno e estamos tentando também nos adaptar aí o melhor possível. Ok, professor. Mas obrigado por ter entrado, Simone, porque muitos teriam desistido, né? Você tentou, você lutou, você ficou lá 15 minutos tentando e você conseguiu, né? Então, se você às vezes não conseguisse, você ia perder uma outra informação que seria importante para você. Verdade, professor, obrigada, hein? Obrigado a vocês, pessoal. Então, eu estou encerrando a aula, eu não fiz intervalo, né? Vamos dizer que mais 20 minutos de intervalo, ia 9h40, e de 9h40 eu ia corrigir as coisas, então eu vou encerrar por aqui, que eu tenho o trabalho da Águida para corrigir, que ela postou agora, tem alunos postando, quem não postou, use esse tempo, esses 40 minutos aí para terminar e postar o quanto antes, e quem tem ainda não, já postou, já foi corrigido, dá uma estudada para conseguir fazer as próximas partes, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou estar logado aqui, mas por hoje está encerrado, tá bom? Fiquem com Deus. Ok, professor. Tchau, fica com Deus também. Amém. Tchau, Tchau. professor. Amém. Tchau, tchau.